A pedido de muitos empresários, eu estou gravando esse vídeo porque eu quero passar um pouco do conhecimento que eu tenho em relação a gerenciar o caos do momento que a gente está vivendo hoje, né? E eu quero dividir com vocês nesse vídeo uma prévia do que será a aula que eu vou ministrar no dia 17 de maio às 19 horas, ela será ao vivo, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poder se inscrever nessa aula, né? Então, gente, primeiro momento, assim, eu quero dizer para vocês que essa crise está afetando muitas empresas, tu não está sozinho nessa barca aí, e a gente tem que ter muita consistência, a gente tem que ter muita cabeça no lugar, a gente tem que entender o cenário que a gente está vivendo para conseguir realmente passar por ele. A gente tem que aceitar que a gente está vivendo esse momento, mas aceitar num nível onde não nos paralise e sim nos projete a tomar ações e medidas necessárias para nossa empresa não morrer e continuar no mercado e ter uma boa perspectiva futura, que é o que está nos faltando neste momento. Então, gente, vou dividir com vocês aí algumas ações e um passo a passo que você pode estar seguindo para conseguir sair desse momento bem, tá? Então, o primeiro passo quando a gente está vivendo um momento de crise é a gente fazer uma gestão de capital de giro. O que é essa gestão de capital de giro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar todas as contas que a gente tem em atraso e também fazer uma avaliação bem detalhada de todos os custos mensais que a nossa empresa tem. Então, avaliando as contas em atraso, a gente deve dividir elas e separar elas em 3 grupos. As contas emergenciais, que são aquelas contas que paralisariam a nossa operação se a gente não quitasse elas, né? As contas importantes, que é do grupo dos importantes, essas contas são aquelas que todas as despesas e custos que têm uma grande importância na nossa empresa, que tem um grande valor na nossa empresa, porém elas não paralisariam a nossa operação. E o terceiro grupo é o grupo das demais, que são as contas que não são tão importantes para o nosso negócio e que a gente tem que reavaliar se há uma necessidade de a gente ter elas nesse momento. Então, analisando as contas em atraso, a gente separando elas nesses 3 grupos, a gente deve definir um nível de prioridade de pagamento e de parcelamento com cada um desses devedores que a gente tem, ok? Então, esse é um primeiro passo muito importante para a gente fazer. Um segundo momento, a gente deve separar as contas normais da empresa, mensais, despesas que a gente tem, que são normais. Todo mês a gente tem elas, então a gente deve colocar numa coluna B. Eu colocaria numa coluna A essas contas em atraso e uma coluna B essas contas mensais que a gente tem. Então, também separar nos 3 grupos, como contas emergenciais, contas importantes e demais, utilizando o mesmo critério que foi utilizado na análise das contas em atraso. Então, esse passo é um primeiro passo de análise e levantamento de dados, para que a gente tenha informações e com as informações a gente colocar um plano de ação que seja compatível com a tua realidade. Um segundo momento é a gente fazer uma avaliação de tudo que a gente vai faturar, tudo que a gente vai conseguir projetar de recebimento, né, que vai ter dentro da nossa empresa, para a gente analisar e conseguir projetar o nosso fluxo de caixa e para cumprir com as obrigações que a gente vai combinar com os nossos fornecedores e demais, né, que a gente tem na nossa saída do caixa. Gente, isso é muito importante a gente entender que certeza, a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer. Então, quando a gente projeta um fluxo de caixa, a gente tem que entender que a gente tem que tentar ser o máximo assertivo possível. Porém, a gente tem que se permitir especular, permitir errar também. Mas claro que a gente quer ser assertivo, a gente deve fazer uma análise bem detalhada para ser o máximo assertivo possível nesse momento. Então, gente, vamos projetar esse fluxo de caixa, vamos projetar com o máximo de análise possível, né? Entender o que realmente vai entrar de receita nas próximas semanas, nos próximos dias, para conseguir também projetar como a gente vai pagar essas contas em atraso que a gente tem, como a gente vai conseguir
pagar esses custos mensais e despesas mensais que a nossa empresa tem, né? A gente deve também fazer uma análise bem detalhada e criteriosa sobre o segundo e o terceiro grupo que eu mencionei para vocês, que é o grupo das despesas importantes e das despesas demais. Nesses dois grupos, a gente tem que fazer uma análise de valor, que eu chamo, que é analisar se vale realmente a pena, num momento de crise, a gente ter aquele gasto. Se aquele gasto realmente ele é importante para esse momento, a gente manter ele dentro da nossa empresa, ou se a gente pode tirar ele das nossas despesas, do nosso fluxo de caixa, de saída de dinheiro para esse momento. Não quer dizer que essa despesa a gente nunca mais vai querer ter ela, ou se aquela pessoa que presta aquele serviço para nós, que ela nunca mais vai vir a ser um fornecedor nosso. Não. É um momento de crise, talvez a gente tenha que dar um stop nesse serviço para voltar lá na frente a ter ele, né? Porque se a gente não tomar essas medidas, muito provável lá na frente a nossa empresa nem existirá mais. Então aquele fornecedor provavelmente ele não vai ter a gente mais como cliente. Então é muito importante todo mundo ter o entendimento de que essas decisões nas empresas elas são normais, fazem parte de um fluxo e fazem parte de um plano de ação que precisa ser colocado em prática para a empresa sim voltar para o mercado depois e voltar mais forte, com mais inteligência, com mais análise e mais decisão. Gente, eu tenho um método e planilhas que eu utilizo para gerenciar isso tudo, né? Essas contas em atraso, a gente tem que descrever cada uma delas, tem que colocar o valor total que a gente deve para aquele fornecedor ou para aquela pessoa, descrever detalhadamente também uma projeção de como a gente pensa em liquidar isso, né? Sempre pensando numa realidade que a gente está vivendo, numa projeção de fluxo de caixa que a gente vai ter para a nossa empresa. Então é muito importante a gente ter todas essas informações, buscar todas essas informações junto na nossa base de dados e também no mercado, para aí sim conseguir botar elas numa planilha de forma organizada e conseguir projetar um fluxo de caixa de uma maneira onde a gente possa ser o mais assertivo possível diante desse cenário. Quero falar para vocês que não é muito fácil fazer esse exercício, porém, se você utilizar planilhas e ferramentas adequadas para esse momento, para essa situação, eu te garanto que fica muito mais fácil de tu ter uma assertividade e também de tu conseguir enxergar lá na frente, enxergar uma perspectiva futura para o teu negócio. Um terceiro momento que eu acho que é tão importante quanto o primeiro e o segundo momento de analisar as despesas em atraso, em projetar o fluxo de caixa. Esse momento é o terceiro, que é a gente ter uma perspectiva futura para o nosso negócio, a gente pensar um pouco fora da caixinha. Essa pandemia ela vem e algumas coisas realmente vão mudar e muito. O consumidor está mudando muito o comportamento dele, de como ele está comprando os produtos. Eu acabei de vir de uma reunião numa empresa que a gente está revendo todas as estratégias de marketing dela, porque o mercado está mudando constantemente e muito rápido. E a gente tem que adequar o nosso negócio a isso. A gente tem que adequar. Por quê? As pessoas mudam muito o comportamento de compra delas ano após ano. E o teu negócio, se tu não conseguir adequar isso e enxergar como a tua persona está comprando o teu produto e não adequar a sua empresa, muito provável a tua empresa não existirá mais, né? Então, gente, tem que ser feito um trabalho bem minucioso, fazer uma análise detalhada da persona que a gente está atingindo, como ela está comprando, se realmente ela continua comprando o teu serviço, teu produto, se não tem que ser feito nenhuma adequação nele, e tem que olhar no detalhe. Não adianta a gente olhar só de forma superficial, que as coisas não acontecem dessa forma. Hoje em dia, a exigência é muito grande na gente olhar o detalhe do nosso negócio, a gente conseguir enxergar onde estão as oportunidades, onde a gente vai focar para conseguir sair vitorioso lá na frente. Gente, eu quero deixar essa mensagem para vocês e convidar vocês também para participar dessa aula que eu farei no dia 17. Não deixem de se inscrever no link aqui abaixo
e que eu trarei muito mais detalhes de como fazer cada um desses passos, né? Vai ficar de uma forma mais clara para vocês também, cada passo, como trabalhar cada um deles e com certeza para a gente conseguir sair mais forte dessa pandemia, vai exigir e muito dos empresários que eles busquem métodos para analisar os negócios, que busquem soluções inovadoras, que busquem coisas diferentes do que a sua empresa está fazendo para conseguir sair forte dessa pandemia, dessa crise e conseguir voltar a prosperar como um dia eu tenho certeza que tu prosperou. Então, gente, não deixe o caos tomar conta do seu negócio. Mude, haja. Você é o principal agente transformador neste momento. Você, empresário, é você que tem que tomar as decisões, é você que tem que analisar. Gente, nós não temos tempo para ficar se lamentando, a gente precisa tomar decisões e ser assertivo nelas. Beleza? Então, pessoal, participem da aula no domingo, dia 17, às 19 horas. E tem muita coisa boa aí, né, nessa aula. Eu vou entregar muito conteúdo aí de valor para vocês conseguirem sair dessa também, tá? Tamo junto. Valeu, um abraço.